A paz do Senhor Jesus, meu amado, a paz do Senhor Jesus, minha amada. Glória a Deus. Agora inicia o estudo semanal, manancial. Amém. Vamos ler aqui em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Nos fala desta forma a palavra do Senhor. Sede sóbrios, vigiai. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo, como um leão, e procurando quem possa tragar. O tema de hoje, meu amado, minha amada, tem cuidado, o inimigo está solto. Eu quero assim dizer para você, meu amado, que o inimigo está solto e ele está olhando e também está atrás de você. Então, você toma cuidado, porque o inimigo não está preso, ele está solto. Paulo, ele relatou isso à igreja. Também Pedro está relatando à igreja. Pedro e Paulo, eles teve experiência que o inimigo está solto, né? E nós vemos assim que Pedro, ele detalha, né? Nós vemos assim que o evangelho detalha, que diz que Pedro, ele estava na mão de Satanás, e Satanás cirandava com Pedro. A Bíblia diz que o próprio Jesus, ele interviu na vida de Pedro. E nós vemos ali, meu amado, minha amada, que o próprio Jesus, ele diz assim: se eu não intervisse, porque Satanás estava se andando com Pedro. Então o Pedro está ensinando a igreja através da sua experiência. Porque Pedro passou na peneira de Satanás. Então, amado, você, meu irmão, minha irmã, deve ter cuidado, pois o inimigo está solto. Você que muitas vezes fica brincando de crente, muitas vezes você fica abrindo brecha para que o inimigo possa te alvejar. Então você deve tomar cuidado. Se cuide, meu amado. Porque o inimigo da tua vida, o nosso inimigo, não está com brincadeira, ele não brinca. Ele está pronto para destruir sua vida. Então você deve ter cuidado. Este versículo aqui, amado, versículo 8 do capítulo 5 de 1 Pedro, fala de dois conselhos que Pedro ele dá à igreja sobre o inimigo. O primeiro conselho que ele dá é o cuidado que você deve ter. O segundo conselho é Pedro denunciando o diabo. O inimigo é denunciado. Então, este versículo aqui, versículo 8 do 1 Pedro 5, divide em duas partes. A primeira parte, o cuidado que você deve ter. E a segunda parte, o inimigo é denunciado. Bendito seja Deus. Exaltado é o nome do Senhor. Na primeira parte, amado, cuidado que você deve ter. Você precisa ter cuidado. E nós vemos aqui que Pedro, pelo Espírito Santo, coloca aqui 3 cuidados. O primeiro cuidado é você ser sóbrio. O segundo cuidado é você vigiar. E o terceiro cuidado é você ter consciência que você tem um adversário. Bendito seja Deus. Neste primeiro cuidado aqui, ser sóbrio, a palavra sóbrio, irmão, é você estar bem. É você estar bem, você está sarado. Aleluia. Uma pessoa, quando ele não é sóbrio, ele está bêbado. Né? A pessoa bêbada é uma pessoa que não tem consciência. Ele não sabe, ele não sabe das suas atitudes, ele não sabe do que está falando, pois o álcool
né, tomou a sua mente e ele não sabe o que está fazendo. Isso é a pessoa que não é sóbrio. A pessoa sóbria, ele é diferente, ele sabe o que está falando, ele tem consciência do que ele está falando, ele tem consciência do que ele faz e das suas atitudes, ele tem uma consciência. A pessoa que tem uma consciência saudável, essa pessoa se chama assim, essa pessoa é sóbrio, né? Isso é o significado da palavra sóbrio. E um dos cuidados que o Espírito Santo de Deus fala através de Pedro é nós viemos ser sóbrio. Amém, querido? Porque quando, meu amado, minha amada, nós não somos sóbrios, nós damos lugar para Satanás. Nós abrimos brecha para ele. Nós abrimos legalidade para Satanás. O segundo conselho aqui de Pedro é vigiai. Ter vigilância a todo momento. A pessoa, meu amado, minha amada, que tem vigilância, essa pessoa é uma pessoa observadora. Ela observa. Bendito seja Deus. Tem pessoas, amado, que não tem mais vigilância. Tem pessoas que estão praticando certas coisas, fazendo certas coisas sem vigilância. E muitas vezes essa pessoa está abrindo legalidade para Satanás destruir a sua vida, para que o inimigo venha destruir sua vida. Então, Pedro aqui, ele fala do cuidado que nós devemos ter, porque o inimigo ele está solto. Então, a vigilância, meu querido, é importante na nossa vida. A vigilância é importante na tua vida. Você, meu irmão, minha irmã, que não tem vigilância, que não está vigiando, está aí com a sua vida de qualquer jeito. Então, o conselho nesta manhã é você tomar cuidado. É você fechar as brechas para que o inimigo não entre. Que você se arrependa, que você peça perdão, se humilhe diante de Deus. E Deus está pronto para te perdoar. Porque onde há arrependimento, irmão, onde há arrependimento, Deus perdoa. Onde há arrependimento e confissão, o Senhor perdoa. Ele está pronto para perdoar você. Mas quando há arrependimento, não adianta você confessar e no seu coração, meu amado, minha amada, não há arrependimento. Você não arrependeu. E a pessoa que não se arrepende, ele volta a praticar os mesmos atos. Esse é o comportamento de uma pessoa que não se arrependeu. Querido, vamos fazer uma comparação aqui. A Bíblia diz que a Bíblia nos mostra atos de pessoas que não houve arrependimento. O caso de Judas. Quando Judas traiu Jesus e ele viu Jesus ir para a cruz, morrer na cruz. Diz a Bíblia que Judas saiu e foi se enforcar. A pergunta seria, será que Judas se arrependeu e se enforcou? Não, amado. A pessoa que se arrepende, ela não tira a sua própria vida. Mesmo que ela praticou um ato tão grave, mas ela, se ela se arrependeu e confessou, o Senhor perdoou. Então ela não vai tirar a sua vida, pois ela foi perdoada. Mas Judas, ele tirou a sua própria vida. Judas foi lá e se enforcou. Então Judas, ele não se arrependeu. Judas, ele tirou sua vida e se enforcou porque a sua traição o acusava.
Havia no coração de Judas sentimentos de culpa, de traição. Que ele traiu aquele que não merecia. Então Judas, ele se sentiu culpado. Ele foi e tirou a sua própria vida. Então não houve arrependimento de Judas. Porque se houvesse arrependimento de Judas, Judas tinha confessado o Senhor. E o Senhor tinha perdoado e aquela culpa tinha saído do seu coração. E ele continuava vivendo. Mas não. Judas tirou sua própria vida. Esse é o comportamento de uma pessoa que se sente culpada e nunca se arrepende. O que acontece com muitos, amados. Acontece com muitos que nunca se arrepende. Fica se sentindo culpado e ele fica o tempo todo. Eu me culpo, me sinto culpado. Mas nunca se arrepende. Porque quando se arrepende, querido, que confessamos o nosso pecado, o Senhor nos perdoa. O terceiro conselho de Pedro é adversário. Conhecer o nosso adversário. O nosso adversário é o diabo e os seus anjos. Os seus anjos decaídos, ele é o adversário. Você precisa identificar o adversário, meu amado, da sua alma. Então, o terceiro conselho é você identificar, conhecer o seu adversário. Bendito seja Deus. Esse foi o terceiro cuidado que Pedro ensinou à igreja. Este é o terceiro cuidado que Pedro ensina a mim e a você. Ser sóbrio, vigiai e conhecer o adversário. Esse é o primeiro conselho, o cuidado que nós devemos ter. O segundo conselho, querido, é o inimigo denunciado. É denunciar o inimigo. O inimigo, ele é denunciado, o diabo. Ele é o nosso inimigo. Ele precisa ser denunciado. E pode ver, amado, que Pedro, pelo Espírito Santo, ele denuncia o inimigo. E o primeiro conselho, aleluia, do inimigo denunciado é você estar consciente que ele anda de redor. E o segundo conselho é que o inimigo, ele ruge como leão. E o terceiro conselho, que o inimigo, ele está procurando quem possa tragar. Bendito seja Deus. O inimigo denunciado, querido. Nós vemos, meu amado, minha amada, Pedro denunciando o inimigo. Então Pedro, ele fala assim, que o inimigo, ele anda de redor. Veja, meu amado, que o inimigo, ele não desiste. Ele está sempre de redor. O que entendemos aqui, amado? Entendemos que o inimigo, ele fica em volta de você. E a todo momento, o inimigo fica em volta. Ei, amado, deixa eu repetir. A palavra está dizendo que o inimigo, amado, ele fica em volta a todo momento, a todo instante. Dia após dia. É por isso, querido, que você não pode abrir brecha. É por isso que você precisa estar na presença. Se perseverar buscando o Senhor. Pois o inimigo, ele está de redor, ele não está longe. Veja aqui, meu amado, que Pedro denuncia que ele não está longe, ele está perto. Tira a surdez do seu ouvido e ouça. Ele está de redor, irmãos.
Ele está por ali mesmo. Será que você está entendendo? Você está entendendo o conselho de Pedro? Ele está ali mesmo, meu amado. Não fica à toa, não. Não baixa a vigilância. Você, meu amado, minha amada, que não está dando importância a servir o Senhor. É preciso que você volte a dar importância. Porque Ele está de redor, está por aí. E o segundo conselho aqui, denunciando o inimigo, rugindo como leão, diz que aqui ele está revoltado. Pedro diz que aqui ele está violento. Pedro diz que ele está rugindo. E quando ele ruge, amado, ele está feroz. Ele está irado. Porque ainda não conseguiu tragar você. Então ele ruge. Ele ruge, amado. Porque ele quer pegar. Ele quer pegar a caça. Aqui, ele está dizendo que você é a caça. Aqui ele está dizendo que ele está com raiva. Então você deve tomar cuidado. Porque ele está rugindo. E muitas vezes você está aí despercebido. Mas nesta manhã o Senhor está avisando você. Para você despertar. Porque o inimigo está rugindo. O terceiro conselho da denúncia ao inimigo, Pedro está dizendo assim, procurando quem possa tragar. E diz que ele é incansável, amado. Pedro está dizendo aqui, quando Pedro diz assim, procurando quem possa tragar, ele está dizendo que o inimigo é incansável. Ele não cansa de procurar você. Quando Pedro diz que procurando quem possa tragar, Pedro está dizendo que ele está feroz. Pedro está dizendo que ele está olhando a todo momento uma forma de tragá-lo. Mas se você continuar na vigilância, sóbrio, e conhecendo o adversário na presença do Senhor, ele vai continuar procurando. Pedro está dizendo aqui, meu amado, que ele está procurando quem possa tragar, que ele não se esqueceu de você. Que ele acha que você é a caça dele. Que ele é o falso leão e você é a caça. Desperta, crente. Se aproxima do Senhor. Se aproxima do nosso Deus. Não dá abertura para ele. A palavra do Senhor nos fala em 1 João capítulo 5, versículo 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, antes o guarda aquele que nasceu de Deus, e o maligno não lhe toca.
Existem duas formas para Satanás não te tocar. Primeiro, permissão de Deus. Segundo, você. Só existem duas formas que Satanás pode te tocar. Uma, permissão, e outra, que você permite. Aqueles que não permitem, João está aconselhando aqui, onde nós lemos 1 João 5,18. Aleluia. Aquele que é nascido de Deus, Satanás não pode tocar. Aquele que não vive em pecado, Satanás não pode tocar. Porque esses dois tipos de pessoas, Satanás não toca. Porque o Senhor o guarda do maligno. O primeiro tipo é o nascido. O segundo tipo, aquele que não vive em pecado. Esses dois tipos de pessoas, ele é especial. Eu chamo esses dois tipos de pessoas aqui, aleluia, como fosse Elias. Deus arrebatou Elias, tirou Elias da terra para não ver a morte. O outro tipo de pessoas, aleluia, Enoque, que o Senhor o transladou para não ver a morte. Então, o nascido de Deus é aquele que não viu o pecado, é como fosse Elias no arrebatamento e Enoque na transladação. Deus o guarda. Assim como Deus guardou Enoque e Elias para não ver a morte, Deus guarda aquele que é nascido de Deus e aquele que não vive em pecado. Diz que o maligno não pode tocar. Então o segredo, amado, é nascer de Deus. E o segredo é não viver em pecado. Agora, o que é nascer de Deus? Qual é o comportamento daquele que nasce de Deus? A palavra do Senhor nos fala, querido, querida, quem é os nascidos, qual é o processo dos nascidos. João capítulo 3, primeira epístola de João capítulo 3, melhor dizendo, versículo 3. Jesus respondeu: em verdade, te asseguro, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Aleluia. Então é necessário, João 3 fala do nascimento. A pessoa precisa ter uma natureza nova, uma natureza mudada, através da palavra do Senhor. Aleluia, aquele que é nascido, o diabo não pode tocar. E o processo do nascimento, amado, é através da palavra. O que acontece no processo desse nascimento? Segundo Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo fez novo. Paulo está ensinando aqui,
que esta pessoa se tornou uma nova criatura. Os nascidos de Deus se tornam uma nova criatura. Não há mais uma criação natural, não há mais uma criação natural. Aleluia! Há uma renovação, há natureza nova, há uma mudança nova. Bendito seja Deus. Então, 3 coisas precisam acontecer em nossa vida. Primeiro é estar em Cristo. Para ter essa nova natureza, a criatura precisa estar em Cristo, plantada em Cristo, ligada em Cristo. O próprio Jesus ensina isso em João, no capítulo 14, sobre a videira. Aleluia! Sobre a videira e o ramo. Precisa haver uma ligação. Nós precisamos estar ligados em Cristo. A segunda coisa é crer. Nós precisamos crer verdadeiramente. João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a segunda coisa, precisamos nós crermos. Se nós crermos, nós estamos livres de perecer. Nós seremos livres de sofrimento eterno. E a terceira coisa, em João 1, versículo 12. Diz, mas todos quanto receberam, deu-lhe o direito de se tornar o filho de Deus. Ou seja, aos que creem no seu nome. Terceira coisa, precisamos nós recebê-lo. Recebê-lo de todo o coração. Receberam ele como nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Eu quero assim, querido, que você receba essa palavra. Em nome do Senhor Jesus. Tem cuidado, o inimigo está solto. Fica na paz a todos, em nome de Jesus.